Olá, meu nome é Adnilson, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estamos aqui para juntos começarmos uma série de 3 vídeos, onde nós estaremos falando sobre a volta do Senhor Jesus. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os sinais que acontecerão antes do retorno do Senhor Jesus Cristo à Terra. Se nós que estamos vivendo neste tempo, o tempo do fim, estamos interessados em saber da proximidade do Senhor Jesus Cristo retornar, o que não dizer então dos discípulos de Jesus, que andaram com ele há aproximadamente 2000 anos atrás, que ouviram diretamente do Senhor Jesus Cristo os seus maiores ensinamentos. Ouviram os seus maiores sermões, presenciaram os seus maiores milagres e estiveram com ele durante todo o tempo do seu ministério. Certamente Jesus Cristo lhes falou em particular acerca deste glorioso dia. E aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, especificamente no verso 3, nós vamos encontrar os discípulos fazendo uma importante pergunta ao Senhor Jesus Cristo acerca dos sinais que antecederiam o dia do seu glorioso reaparecimento. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, nós lemos: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É necessário, então, analisarmos com cuidado a resposta que Jesus Cristo deu à pergunta feita pelos seus discípulos. E eu gostaria de convidar você a ler comigo, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o versículo 29, quando Jesus disse: E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Jesus Cristo falou aqui de sinais na natureza, aonde ele mencionou que o sol haveria de escurecer, a lua não daria a sua luz, e as estrelas cairiam do céu, e as potências dos céus seriam abaladas. Nós encontramos uma profecia similar também no Antigo Testamento. O profeta Joel, no capítulo 2 do seu livro, os versículos 30 e 31, também falou acerca destes acontecimentos. Lá nós lemos o seguinte: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa revelação ela é impressionante, posto que tanto o profeta Joel, assim como o próprio Jesus Cristo afirmou que um fenômeno extraordinário estaria acontecendo no sol, nas estrelas e também na lua, pouco tempo antes do terrível grande dia do Senhor. Interessante também nós percebermos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 29, Jesus Cristo mencionou que estes acontecimentos no sol, na lua e nas estrelas se dariam logo após uma grande tribulação, a tribulação daqueles dias, disse Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 29, a primeira parte. Podemos então localizar dentro da história que esses acontecimentos
no sol, na lua e nas estrelas só ocorreriam após o tempo em que os cristãos da Idade Média terminassem de sofrer uma grande perseguição. Quando nós estudamos as profecias do livro de Daniel, o livro de Daniel também fala de um tempo de angústia em que os cristãos viveriam e também ainda viverão no futuro, mas essa angústia que Jesus Cristo menciona aqui, ela aconteceu na Idade Média, no momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por causa do testemunho de Jesus e por causa da pregação da palavra. A profecia de Daniel aponta que o tempo do fim, ele começaria no ano de 1798. Este ano foi caracterizado pela queda do domínio papal e foi posto um fim nesta supremacia. A Igreja Romana perseguiu muitos cristãos e fiéis do Senhor, principalmente na época da Inquisição. E Jesus Cristo colocou que, logo após esse período de perseguição, logo após esse período de tribulação, então o sol escureceria. E este evento ficou conhecido na história como o Dia Escuro. E aconteceu exatamente no dia 19 de maio do ano de 1780. Este dia, ele surpreendeu aqueles que presenciaram este fenômeno. Alguns relatos históricos nos dizem que acenderam-se as luzes de muitas casas. Os pássaros deixaram de cantar e desapareceram. As aves se retiraram para os seus ninhos e todos acreditavam que havia chegado o dia do juízo. Uma coisa também é muito interessante com relação ao dia 19 de maio de 1780. É que esse dia escuro, esta escuridão, ela não foi resultado de um eclipse. O eclipse é um fenômeno natural, é um evento natural. Ele pode acontecer exatamente quando a Lua ela se coloca entre o Sol e a Terra num alinhamento perfeito. Não foi este o caso nesta data. O que a ciência, então, não consegue explicar. Um outro detalhe que chama a atenção para este dia é que a densidade da escuridão também foi muito intensa. E também a duração do fenômeno foi muito extensa. Jesus Cristo falou que também as estrelas cairiam do firmamento. E este segundo sinal, ele veio acontecer no dia 13 de novembro do ano de 1833. Uma chuva de estrelas cadentes. E escrevendo acerca deste outro memorável acontecimento, um afamado astrônomo da época e meteorologista, o professor Denison, da Universidade de Yale, ele disse o seguinte: os que tiveram a felicidade de testemunhar a exibição de estrelas cadentes na madrugada de 13 de novembro de 1833, viram provavelmente a maior demonstração de fogos celestes que já houve desde a criação do mundo, ou pelo menos nos anais compreendidos nas páginas da história. Esses acontecimentos, então, de fato, já ocorreram, como sendo sinais do início do tempo do fim. Um tempo o qual Jesus Cristo se referiu, que ele voltaria em breve, logo após esses fenômenos extraordinários. Quando nós voltamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os versículos 4 a 7,
dando ainda resposta à pergunta feita pelos discípulos, Jesus Cristo disse o seguinte: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 4, em particular, quando Jesus Cristo faz uma advertência muito interessante. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus Cristo está aqui dizendo claramente que a operação do engano estaria ocorrendo nesses dias, o tempo que antecederia o seu retorno à Terra. E é interessante nós notarmos que o cristianismo hoje se tornou algo muito popular. No passado, os cristãos eram objeto de ira, de perseguição, mas hoje me parece que há até um certo status em demonstrar que aquele indivíduo é cristão. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que muitos evangelhos estão sendo ensinados e pregados às pessoas. Porém, nem todas as pessoas têm se preocupado em ensinar o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. A lei de Deus foi abandonada, os seus mandamentos foram abandonados, verdades importantes pelas quais os discípulos no passado foram capazes de dar a sua própria vida têm sido esquecidas e alguns usam até a palavra de Deus, sobem no púlpito e fazem sermões inflamados pregando contra a lei de Deus, contra os seus mandamentos, afirmando que estes não mais precisam ser observados, como se Deus tivesse então liberado a fornicação, o adultério, o homicídio. E será que essas mensagens assim pregadas, quem sabe de forma até mesmo indireta, não têm favorecido o aumento da impiedade, o aumento da iniquidade, o aumento da imoralidade, visto que não há mais respeito por Deus, não há mais respeito pelas suas leis, não há mais respeito pelos seus ensinamentos? Um outro evangelho que tem sido pregado por aí é o evangelho da prosperidade, aonde as pessoas acreditam que se derem oferta ao Senhor, o Senhor os tornará ricos, grandes empresários de sucesso, conseguirão conquistar bens, casas, carros, fortuna. Será que Jesus Cristo fez essa promessa aos seus seguidores? Será que isso está em harmonia com os seus ensinamentos? Certamente que não. Jesus Cristo falou aos seus seguidores e lhes advertiu que neste mundo eles teriam aflições, passariam por privações, por perseguições, por angústias, mas que deveriam se alegrar por causa de tais sofrimentos. Então, estes falsos evangelhos têm sido pregados por aí afora e o objetivo é enganar as massas. Falando acerca das guerras e dos rumores de guerras, nós bem sabemos que a guerra, ela sempre existiu na história da humanidade e nos nossos dias não tem sido diferente. Pelos noticiários da TV, pelos jornais, é muito comum nós ouvirmos falar da guerra e como ela continua matando a vida de milhares de pessoas, principalmente inocentes, mulheres, velhos e crianças, que são dizimados sem nenhum tipo de piedade, unicamente pela revoltosa ambição dos homens, pela busca do poder e das conquistas. Jesus Cristo foi muito claro em dizer também que haveria fome, haveria pestes
epidemias e terremotos em vários lugares. A ciência, por mais que ela tenha se multiplicado e por mais que a medicina tenha desenvolvido, nós bem sabemos que as doenças continuam se proliferando de maneira assustadora. São enfermidades que surgem, que acabam acometendo milhares de pessoas e inúmeras pessoas são mortas, sim, pela ação de vírus, pela ação de bactérias, por enfermidades gravíssimas que são difíceis de ser controladas, que normalmente acabam levando o indivíduo à morte. E Jesus Cristo advertiu que essas coisas estariam acontecendo nos nossos dias. O profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 12, no versículo 4, ele afirmou que a ciência se multiplicaria no tempo do fim. E, de fato, quando nós olhamos, até mesmo diante dessa câmara com a qual estou conversando com você neste momento, nós sabemos que Daniel nunca pensou e imaginou ver algo assim tão espetacular, tão grandioso. O homem, ele tem feito grandes conquistas extraordinárias com o avanço da tecnologia. Nós bem sabemos que as viagens espaciais, as descobertas, a exploração do fundo do mar, tantas coisas que o homem tem conquistado pelo avanço espantoso da tecnologia e da modernidade. Tudo isso seriam características que estariam apontando para um tempo que antecederia a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas com relação à sociedade, como os homens modernos seriam, segundo a profecia bíblica que aponta para o tempo do fim? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, os versos de 1 a 5, ele disse o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E é bem verdade as palavras que o apóstolo Paulo escreveu há um pouco mais de, ou aproximadamente 2000 anos atrás, mas que descrevem perfeitamente a sociedade em que vivemos hoje. Jesus Cristo disse que a iniquidade se multiplicaria neste tempo, porque o amor esfriaria do coração de quase todos os seres humanos. E não é exatamente assim o mundo em que nós estamos vivendo, um mundo completamente inseguro, um mundo que é marcado pela violência. A violência hoje ela não é algo pontual. Todos nós vivemos em um mundo assustado, com medo de sermos assaltados, agredidos. Pessoas têm sido mortas sem motivo aparente, sem causa aparente, simplesmente por um celular, por um relógio, por uma corrente de ouro ou coisas ainda mais simples. A vida humana parece que não tem mais valor algum na mão dos marginais. Este é o mundo assustador em que nós estamos vivendo. E o que dizer então da imoralidade? Hoje, cada vez mais jovens iniciam a sua vida sexual precocemente. E são inúmeros os problemas que afetam a sociedade. Uma gravidez indesejada para uma garota que não tem condição ainda de educar-se e sustentar a si própria e, de repente, se vê com um bebê nas mãos.
podemos perceber também que o casamento já não é mais valorizado na nossa sociedade. Por qualquer motivo, o casamento é desfeito. As pessoas não são mais fiéis umas às outras. O que impera apenas é a satisfação dos desejos carnais, mas o respeito ao lar, o amor aos filhos, todas essas coisas estão desaparecendo da sociedade moderna. O homem luta desenfreadamente pela conquista de posses e de bens materiais. E aí está o império da corrupção, aonde aqueles que são colocados no poder para defender o direito do pobre, para prover melhor condição de vida e de sustento para a população, estes são os primeiros a tirar proveito da posição que ocupam para simplesmente roubar os cofres das nações e enriquecerem ilicitamente. Assim, se cumpre de maneira muito clara as profecias feitas pelas Escrituras Sagradas, que mostram e que caracterizam o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim, o tempo que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao final do seu discurso, no capítulo 24 de Mateus, ele motivou os seus discípulos, os seus seguidores, com as seguintes palavras. Mateus, o capítulo 24, versos 32 e 33, quando ele disse: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus Cristo está próximo, está às portas. Ele está voltando. Os sinais que antecedem a sua volta estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E nós não temos como duvidar de que o Senhor em breve voltará a este mundo. Ele mesmo prometeu: virei outra vez e levar-vos-ei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Essa promessa de Jesus tem modificado a vida de milhões de pessoas. Ele pode modificar a sua vida também. Basta que você creia, basta que você aceite e se prepare para o seu glorioso retorno a este mundo. Que Deus lhe abençoe.